vídeo não é uma recomendação de investimentos. O intuito do canal Meus Investimentos mesmo é compartilhar ferramentas e experiências dos meus investimentos na prática. Outubro acaba de começar e fizemos um pequeno aporte aí, R$ 5.200. Compramos 51 cotas de HCTR11, pagando aqui em média R$ 101,91. A HCTR1 que tá apanhando demais. Por quê? Por conta disso aqui, ó. Vamos logo para o relatório gerencial. E boa parte do HCTR11, 26%, que é um ponto muito negativo dele, é que ele é um fundo imobiliário que tá com muitos FIIs, ou seja, tá quase virando fundo de fundos também, quase todos tá virando fundo de fundos aqui, ó. Falar dos pontos negativos primeiro e depois dos positivos, né? Claro. 22% dele hoje tá alocado em FIIs, tá? Eu acho que é muito dinheiro, muito mesmo. E o maior investimento dele tá nesse Xbox aqui, que é a feirinha da madrugada que tem em São Paulo, aqui no Brás. Mas, por que ele tá apanhando? Por conta disso aqui, ó. Todos os CRIs que ele investe, praticamente todos, só tem um aqui que não é indexado ao IPCA ou ao IGPM. Então aqui, ó, o indexador IPCA mais a taxa de juros, só IPCA, IGPM, se eu não me engano, tem um só que é vinculado CDI. Tem alguns aqui, ó. Também NPC, tudo inflação. Então esse é o ponto negativo dele, que faz com que ele tenha pago muito menos aí nos últimos meses em relação ao seu histórico de ótimo pagador de dividendos. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Nos últimos 5 anos, em 2020 chegou a pagar lá na época da pandemia 0,94, mas de lá para cá subiu, por quê? Porque a inflação subiu demais, ó. Chegou a pagar 2,51 e veio dando uma caída, estabilizou aqui no 1,50, 1,60 e vem caindo aqui, ó. Em setembro pagou 1,10 só, foi o menor pagamento aí desde a época da pandemia lá, no pico da pandemia. E por que tem pagado menos? Por conta disso aqui, ó. Pelo ótimo trabalho do governo federal, reduzindo a inflação, reduzindo impostos, principalmente combustíveis, que aí acaba caindo o preço de praticamente todos os demais produtos aí, já que nossa malha de transporte terrestre basicamente é rodoviário, né? A gente tem uma malha ferroviária muito pequena, apesar de Tarcísio ter ajudado demais. Então, sou mesmo bolsonarista, sou totalmente contra o PT, já vou falando logo aí. E esses são os pontos negativos. Provavelmente a gente vai ter um pouquinho mais de deflação aqui em setembro, fazendo com que o fundo pague pouco. Mas, como o histórico de preço dele aqui, ó, do último ano, ele teve uma quedinha aqui no começo de 2022, bateu 97,50, mas ele gira em torno aqui, ó, de pelo menos 110. Vamos pegar 5 anos, ó. A gente vai pegar uma média daqui, R$ 110 em média, tá bom? Então ontem consegui comprar 101,91. As execuções foram todas logo cedo, ó. Coloquei bem na hora que abriu o mercado já. Então eu peguei no leilão. E por que isso foi muito bom para mim? Foi muito bom porque ontem acabou tendo uma alta considerável aí, ó. O fechamento para ontem, ó, subiu 1,56, fechou em 103,50. Subiu por quê também, né? Porque ele é um fundo com Datacom dessa semana, então essa sexta-feira ele vai falar quanto ele vai pagar na sexta-feira da semana que vem. Então todo mundo acaba comprando HCTR11 para receber rendimento ainda dentro desse mês e não nos próximos meses. E essa aqui, ó, é minha planilha de gestão de investimentos. Então hoje eu tenho 33,3% dos meus investimentos todos são fundos imobiliários. Esses aqui são os carinhas, bastante risco sim, tá? Então, a maior posição, TORD, REC11, MXRF11, NSL11, RBVA11, pela sequência aqui de ordem de investimento, tá bom? E assim, por que eu entrei em HCTR11? Porque é um dos fundos que eu tinha menos capital investido, tá muito barato para mim, tá? Então, assim, eu avaliando o PVP dele, quanto ele paga dividend yield, tá muito barato. Mesmo que ele continue pagando aí R$ 1 de dividendos nos próximos meses, vai estar abaixo de 1%, que é o que eu busco de rendimento por mês, já que o meu preço médio aqui, ó, em HCTR11, cadê? Aqui, ó, HCTR11, deixa eu dar um zoom. Meu preço médio em HCTR11 tá em 104,87, tá bom? Então é o seguinte, se ele pagar R$ 1, ó, 104,87, 104,87. Se ele vir pagar R$ 1, que é 10 centavos a menos do que ele pagou no mês passado, eu vou estar recebendo 0,95, tá bom? Mas se ele pagar 1,10, estou recebendo 0,5. Eu acredito que a inflação vai voltar a subir de novo, tá? A prévia da inflação do ano aí é 5,5. Então, se for para fechar 2022 a 5,5 aqui, ó,
a gente precisa ter inflação positiva nos próximos meses. Por quê? Porque esses dois negativos aqui tá dando hoje um acumulado de 4% praticamente no ano, tá? 4 ponto alguma coisinha. Então a tendência é ter um pouquinho mais de inflação. A indexação aqui, ó, apesar de ser todos inflação praticamente IPCA ou a IGPM, a gente tem taxa de juros altíssima aqui, ó, fixados nos CRIs, tá bom? Então, vai continuar, eu enxergo, pagando acima de 12, 13% ao ano, mesmo com a inflação zerada. Se zerar a inflação, pegando todos aqui, eu não fiz a conta, eu nem vi aqui se no relatório tem a média de quanto seria, mas eu entendo que daria, às vezes sai fora de foco aqui, não sei porquê, tá bom? Eu entendo que seria mais de 12% ao ano, o que me garante ótimos rendimentos, muito melhor do que os fundos de fundos como BCFF11, que eu odeio tanto, que eu falo muito aí para todo mundo, tá bom? Então aqui tá minha carteira, carteira tem um pouquinho de risco, muitos papéis, tá bom? Fundo basicamente de papéis, tem alguns outros, poucos aqui que não são fundos de papéis, como esses carinhas aqui, ó. Então é isso. Videozinho rápido, só para mostrar o aporte do mês. R$5.200, tudo em HCTR11. Meu resultado em fundos imobiliários para pegar rendimento, ó, 7.639 negativo. Mas porque os fundos de papéis caíram demais, porque eu enxergo que eles vão começar a subir nos próximos meses aí. E os fundos de imóveis vão cair um pouquinho. Mas mesmo assim, se eu vou pegar aqui, ó, essa planilha aqui, tem o link na descrição do vídeo, é ótima para fazer controle de investimentos, ajuda demais depois na hora de fazer imposto de renda, ó. Vou pegar aqui quanto eu recebi já esse ano só de rendimento em fundos imobiliários, tá bom? Ó, esse aqui também é um fundo imobiliário. A gente tem aqui o NSL11. Cadê? CXAG11 aqui. O HCTR11 que eu já tenho já faz 3 meses. A PTA11 foi o último fundo que eu entrei na carteira. Então, R$ 9.628. Estou tendo um prêmio lá de 7.600. Tenho 2.000 positivo ainda, tá bom? E lembrando que rendimento de fundo imobiliário meu, 100% eu reinvisto em fundos imobiliários e eu pretendo nos meus próximos aportes ser tudo fundo imobiliário, que eu quero gerar uma renda passiva aqui. Quanto maior, melhor, beleza? E nunca vou ficar muito olhando aqui os preços da cota, porque preço de cota de fundo imobiliário para mim não vale muito a pena. Eu invisto em fundo imobiliário pensando no rendimento mensal, tá bom? Por isso que eu busco sempre rendimento acima de 1% ao ano, beleza? Abraço!